Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que você... Queridos, como foram no dia de hoje? Que pregão abençoado, hein, brothers? Que pregão, nossa! Tinha tempo que eu não vi um pregão desse com uma volatilidade com oportunidade. Geralmente o mercado fica com esses últimos pregões, né, está dando uma volatilidade absurda e no final das contas poucas oportunidades. Por quê? Porque a movimentação acaba acontecendo muito agressiva. O mercado simplesmente vai e aí você fica naquela. E agora? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que deu certo? Será que não deu certo? Será que vamos entender todo esse movimento do dia de hoje, as operações que eu busquei, os trades que eu executei e a forma como eu administro as minhas operações. Você é meu convidado para estar junto comigo todos os dias, operando, aprendendo e lucrando. Você entra para a sala, busca as movimentações, entende o contexto e começa a ter resultados que até então você nunca teve. E eu te garanto que se você seguir à risca o plano, a proposta passada, você vai ter resultados como você ainda não teve. Aquele que está perdendo vai começar a empatar. Aquele que está empatando vai começar a lucrar. E Felipe, e quem já ganha? Que já tem um certo resultado? Vai começar a alavancar ganhos cada vez mais e mais. Você é meu convidado, não fique de fora, preencha o link na descrição desse vídeo. O formulário está disponível e eu quero te ajudar. Então vamos aqui na nossa movimentação. Dá aquele like, dá aquela moral pra gente aí, tá? Vamos falar do movimento de ontem. Querido, você sabe que eu sou um cara que opera tendência? Não. Eu sou um cara que opera estrutura? Sim. A estrutura me entrega o que? Movimento do dia anterior para o dia atual, ponto final. Eu tinha no dia de ontem um movimento de alta, o mercado corrigiu, mas e aí? Cadê? Vai reverter o choque? Vai continuar a movimentação de alta com o boss? Eu não sei dessa informação. O que eu sei é a estrutura está apontada para cima. Desde que o preço fique abaixo dos 50%, todo o meu cenário é comprador. Então eu vou fazer as minhas compras nessas regiões abaixo dos 50%. Quais eram os meus pontos marcados no dia de hoje? O FVG da máxima de ontem. Pô, Felipe, você está fazendo contra-tendência. Sim, e essa região aqui de order block que eu marquei o pavio apenas, tá? Eu até conversei com o pessoal da sala e com os alunos. Eu entendo que toda essa região, que era uma região compradora, qual que é o problema disso aqui? Muito grande. Você sabe que esse tipo de operação, com esse tipo de stop, não é legal. Às vezes você faz, às vezes você não. Às vezes você acerta, às vezes você não acerta. E o melhor de tudo, quando o mercado deixa uma confirmação em cima desses pontos. Quando o mercado deixa uma confirmação em cima desses pontos, é tudo que você precisa para ter resultado. É tudo que você precisa para entender os movimentos. A dificuldade é acreditar. Hoje não teve, tá? O mercado bateu e virou, infelizmente foi. Pelos 5 minutos, de forma clara, pessoal, vamos lá, de forma bem objetiva. Não tem operação. Você tem um topo, você tem um fundo. O mercado rompeu. Foi dar um toque nessa região aqui às 16 horas, às 4 horas da tarde. Ah, mas o mercado depois morreu aqui nesse range. Então, já limita muito. Mas num minuto, todo o cenário foi absurdo, tá? Com trade de IFVG, trade de toque na região, trade de continuidade, trade de reversão, tudo muito bonitinho, eu vou te mostrar aqui agora. Vamos lá, o preço na região de ontem validou, tocou, eu simplesmente observei a abertura, a agressão desse movimento, acabei entrando na volta, tá? Eu não peguei no ponto exato, se eu tivesse vendido no FVG, eu tinha pegado cravado essa primeira máxima do dia, acabei não pegando. E acabei cometendo um erro, eu até postei no Instagram essa operação, que foi rapidinho, eu até fiquei bacaninha, foi bem legal. O mercado tocou e já virou. Eu falei, opa, que bom. Já peguei esse trade aqui. Acabei vacilando aqui na minha defesa, tá? Porque ele andou um pouco mais de quase 400 pontos. Tinha parado nesse antes FVG. Aí eu falei, ixi, esse aqui pode acabar voltando. Vou defender. Defendendo os 300, o mercado me tirou e acabou caindo. Tudo bem, tranquilo, sem muita preocupação. Ele acelerou. Essa região de FVG, quando ela é revertida, o mercado transforma em um IFVG. O que eu fiz? Executei a minha venda, coloquei o meu stop, falei, vou pagar para ver, tá? Vou pagar para ver nessa operação, acreditando que ele continuaria caindo, continuaria indo buscar aquela região que eu tinha marcado lá atrás, que era o order block de pavio. Olha que interessante, olha só quando você está bem localizado no seu gráfico, você entende
as regiões que você está buscando. Você compreende os movimentos que você está acreditando. Eu falo muito com o pessoal, você precisa acreditar em alguma coisa. O mercado te entrega os movimentos, os conceitos, as oportunidades, as movimentações. Só que você sabe o que quer fazer, você tem as regiões, você tem os movimentos, você tem o trade ali, o stop tá barato, o risco é legal, só que na hora do vamos ver tu não clica. Tu fica com medinho. Aí não dá, né, operador? Aí não dá. Então, vamos lá. O que acaba acontecendo aqui? Você tem que entender todo esse desenho. Você tem que entender toda essa estrutura. Eu acreditei na operação. Eu sustentei. Ela ficou sambando, foi. Na hora que saiu a notícia, eu estava com stop aqui, cara. Ó. Eu defendi em poucos pontos. Quando já tinha uma gordura, eu falei, eu vou defender aqui, eu acredito que ele vai romper. Saiu a notícia, o preço foi, quase me lambeu e veio. Queridos, essa operação pagou 800 pontos ali, um pouco mais na verdade. Só que foi muito rápido. Isso aqui foi questão de 1 minuto, foi menos de 1 minuto. Não deu nem muito tempo de defender a operação. Na hora que eu fui para defender a operação, o mercado voltou. Eu estava com duas operações, né, 300 da abertura, mas garantido, era para ter garantido, né, pelo menos 300. Você ia fechar o dia ali com 600 pontos em 15 minutos, né, 20 minutos de pregão. Porém, aconteceu um cenário, o preço pulou minha ordem, acabou voltando tudo aqui. Eu saí dessa operação com 250 pontos. Então foi um dia onde que na abertura deu pra gente ali garantir 300 mais 250 pontos, que eu acabei saindo sim. Quem acreditou na operação, sustentou e pegou, acabou garantindo um pouco mais de lucro. Por quê? Porque se defende mais rápido. Eu acabei vacilando. Foi um vacilo ali, mas tudo bem, graças a Deus. Depois disso o preço ficou horrível, tá? Deu uma operaçãozinha ali que a gente estava conversando, que eu não sou muito fã, tá, queridos? Mas sim, deu uma operação. Não rompeu o topo, limpou uma outra liquidez interna, armou uma estruturazinha curta, deixou um FVG. Uma luta, mas ele acabou entregando. Tem muitas pessoas, igual mesmo, estilo esse primeiro trade, que você pega operações no toque, ou seja, o mercado tocou na região. O que você vai esperar depois que o mercado toca na região? Algo para justificar a sua entrada na ponta comprador. Eu não sou muito fã disso daqui não, porque quando toque de região para mim tem que ser algo mais extremo, não de continuação. Mas você precisa entender esses conceitos para executar. Deu muito certo, tá? E o preço acabou acelerando, bem legal aqui. Não teve uma microestrutura, nós até acreditamos na operação, tá? Estávamos esperando uma microestrutura para ser comprador. Você pode observar que ele toca de novo aqui, acaba acelerando, dando continuidade e vai embora. E aí, infelizmente, não tem muito o que fazer. Até mesmo nessa região de topo aqui, ó, eu conversei com o pessoal, na hora que a gente encerrou a sala, um aluno me mandou mensagem perguntando, né, se isso aqui poderia ser sim uma oportunidade de venda. A questão aqui é que, como é que você vai vender? Você vai vender no risco, o fechamento de vela aqui e o stop logo acima? Se sim, ótimo. Então você vai pegar a reversão desse movimento numa estrutura de topo, numa região que é interessante para você vender e vale, de certa forma, a pena você acreditar nessas movimentações. Logo depois, Felipe, eu estou acreditando muito que o mercado era de alta, eu preciso trabalhar no mercado de continuação. O que, que você tinha? Preço cair, arma uma estruturazinha, você pode começar a apostar no a favor, o mercado está com força para cima. Queridos, quando você vê uma estrutura de continuidade, e principalmente uma estrutura de continuidade com o mercado agressivo para um lado, não é uma estrutura de continuidade normal. Eu estou falando de estrutura de continuidade assim, ó. O preço está com muita intenção. As correções elas não vão vir nos 50% ou mais. Por quê? Porque ele está com intenção, ele não tem força. A ponta compradora, nesse caso aqui, está dominante. Então o movimento vai ser rápido, numa zona de demanda, numa barra ignorada, numa base, num FVGzinho de continuidade, num IFVG que vai deixar. Então você tem que entender esses movimentos. Não tinha chegado nos 50%, mas o mercado já começou a mostrar intenção de novo. Deixa uma liquidez, varre a liquidez e gera mais uma situação. Eu já estava aqui olhando, eu estava conversando com o pessoal e aí eu vi essa movimentação. Eu falei, opa, ele não conseguiu subir. Será que esse negócio não vem varrer essa liquidez dessa LT formada aqui? Acreditei nesse movimento de impulsão, acreditei nesse cenário de pivô. Falei, opa, tem alguma coisa errada nesse pivô aqui, ó. Vou acreditar numa operaçãozinha. É um FVG dos 5 minutos, é essa base do 1. Quando eu acreditei na operação, coloquei um stopzinho, deixei 300 pontos, falei assim, vou pagar para ver nesse trade. Quando ele começou a andar, quando eu não estava na frente da tela para ficar olhando, eu apertei o stop, tá? Não me tirou,
mas ele também pegou só os 300 pontos. Ele era bem onde era o alvo aqui, né? Dessa linha de tendência e ele acabou passando. É um dia, querido, onde você consegue sim entender os movimentos e ter muito resultado. Observa novamente o mercado tocando nessa região. Olha a estrutura sendo formada no toque de uma região. Isso aqui que era o que eu sempre passo para vocês. Faz uma varrida de liquidez, induzindo todo mundo, estopa essa galera, cria um cenário ali, valida um FVG, você tem uma operação. Porém, esse trade aqui, pô, olha a hora, né? Aí é mais complicado. O que eu acredito quando termina o mercado em cima de uma operação? Vale para você executar o que eu estou dizendo. Vale para você executar o cenário e a condição, repito, o cenário e a condição de amanhã, será que esse mercado já abre pagando o nosso referencial? Será que ele não já abre pagando o alvo que você conseguiria estruturar e trabalhar no movimento de hoje? Se sim, você tem um trade bem aí. Se sim, você tem uma operação bem tranquila. Sem muito medo de ser feliz, fazendo o que precisa ser feito e tá tudo certo, tudo certo. Fechou? Nossa movimentação é essa. Vamos observar aqui o gráfico de 5 minutos. Então, hoje o dia foi resumido aí em umas movimentações bem interessantes. Gostei bastante. Ah, Felipe, você está falando só porque acertou. Não, queridos, porque eu preciso de estruturas para trabalhar. Se isso aparece durante o pregão de 9 até as 12, que é a hora que a gente está na sala ali oficial, cara, vamos fazer todas as operações. Se tiverem 5 operações ali, vamos fazer as 5. Felipe, mas aí você precisar fazer muito trade, abrir muita operação, não é quantidade, é qualidade. Você, às vezes, não consegue ver um trade e já quer sair clicando em tantos. Aí você vê vários e fica com medinho. Eu não. Viu um trade, apareceu, tá dentro do operacional, tá com o stop barato, tem um risco atrativo, um retorno bacana, eu vou estar executando. Eu acredito nessa região, vou te chamar a atenção, né? O preço parou nesse FVG, bem numa zona de troca de polaridade. Então, atenção num cenário aqui de continuidade. Estamos numa máxima histórica, tá? O mercado veio de uma máxima histórica hoje. Felipe, eu acho que ele vai reverter. Isso aqui para mim pode ter sido um choque. Eu tenho um liquid void aqui nessa região aqui, ó. Para queda, o mercado vai cair, cara. Isso aqui foi indução, aqui reversão. Então, o mercado vem para testar e entregar. Ótimo. Não, Filipão, realmente eu tô acreditando que é de alta. A troca de polaridade está muito forte. O preço ainda tem dinheiro aqui para aprisionar, ele vai armar e vai continuar subindo. Bacana. Você tem que acreditar em algo. Eu desenho, eu mostro, eu ilustro e você só tem que executar quando você enxerga. Ah, mas eu queria mais. Link na descrição desse vídeo, preenche o formulário, não fique. O dólar estava em queda ontem. Nós tínhamos aqui o caixotezinho, né? Se o cenário é de queda, a manipulação é para cima. O que você faz? De forma simplista, repito, de forma simplista, você passa prêmio de desconto no movimento, desenhou aqui. O corajoso de plantão marca assim como eu. O mais cauteloso pode marcar aqui. E aí você vai avaliando. Independente, o mercado tocou nos 50% ou mais da sua estrutura. Qualquer uma das duas está valendo, tá? Desde que você acredite e sustente. O que você tem acima dos 50% para trabalhar? Não é muito bonita essas marcações. Ontem eu falei com vocês desse camarada aqui desse FVG. Era um FVG gigante? Era. O preço ficou sambando ali, como eu te falei, queridos, notícia. Quando você tem notícia, o ideal é você ficar de fora na hora que ela sai. O ideal é você ficar independente do que aconteça. Por quê? É uma volatilidade que muitas das vezes não é muito bacana. Então, entenda isso daí para não fazer besteira. Entretanto, porém, todavia, se você é muito convicto na sua operação, na sua leitura, no seu contexto, aí aparece uma operação em cima da hora da notícia, eu falo com a galera. Notícia para mim acelera o movimento, não altera. O movimento já era de baixa. A notícia veio para fazer o quê? Limpar uma liquidez, testar a região dos 50%, confirmar estruturas e validar o movimento que já estava acontecendo, que era de queda. Então você precisa entender muito bem isso, tá? Muito bem. Felipe, então tá, toda vez que tiver notícia eu vou seguir a estrutura principal. Sim, mas desde que você entenda o contexto e o principal, risco-retorno. Se o risco está baixo para você validar, executa. Se o retorno está alto para você justificar uma operação, faça e não tenha medo. Fechou? O mercado continua em queda aqui e aí acabou. Infelizmente acabou, porque ele rompeu e não voltou. Ele rompeu e foi direcional e isso não é nada interessante. Vamos lá para o gráfico de minutos só para você entender esses movimentos. Onde que eu poderia buscar uma operação, Filipão, meu pai amado? Vamos olhar o 1 minuto.
Vamos olhar o cenário. Ignora a notícia. Sobe, 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 sobe. Arma um pivô, sobe. Estopou essa galera? Estopou. Só que olha só. Se você observou na hora da notícia, eu estava no índice na hora, tá? Então eu não sei dizer. Vamos supor que esse camarada caiu. Esse camarada subiu, testando a zona mais cara e entregou. Porém, é uma única vela que está em movimento. Você não vai entrar na movimentação da vela antes dela fechar e tiver confirmação. Só que se você conseguiu enxergar esse movimento, enxergar essa virada de estrutura, você tem a operação de venda, o stopzinho aqui acima, você pegou todo o movimento. Se não, quando saiu a notícia, ele acelerou tudo e aí não volta. Nem nesse FBG que ficou em aberto aqui, ele teve força para chegar. Porque, lembra que eu falei lá no índice? Quando o mercado está com intenção para um lado, ele não consegue fazer suas correções bacaninha. Ele não entrega para você ali desenvoltura show de bola. Então, olha só, os 50% acima é o FVG. O mercado nem conseguiu chegar nos 50% e já entregou. Fez um engolfo aqui de continuidade. Foi embora. Demorou, mas foi embora. E aí você tem estruturas que permitem você sonhar, mas infelizmente uma continuação muito agressiva. E às vezes isso não é legal. Porque, como eu falei, volatilidade é uma coisa, direção é outra. Volatilidade com direção é muito ruim. Ah, Felipe, o mercado ficou volátil do dólar hoje? Não acho. Esses movimentos aqui, essas espetadas aqui, são espetadas em lugares ruins para trabalhar. Então não é volatilidade, isso aqui é uma normalidade. Porém, o índice, além de ter sido volátil, ele foi entregando operações uma atrás da outra. Isso é interessante. O dólar foi direcional e direção para o nosso operacional não é tão interessante, tá? Tá aqui nosso movimento, tem que esperar o mercado corrigir 50%. Não, Felipe, ele já está revertendo, já fez um choque interno aqui, eu poderia ter apostado nessa compra aqui nessa zona. O horário não era tão legal, mas sim dá para ter apostado. Quando ele confirma o boss, eu vou acreditar no reteste e uma continuação aqui do pregão de amanhã. Show de bola. Por quê? Porque você vai pegar a correção de um movimento que está entregando para você sustentar a continuação. Olha só como é que você é o cara quando você estrutura e analisa todo o movimento. Show? Então tá desenhado aí para você. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. A aula ficou um pouquinho mais extensa. Às vezes eu preciso passar muita informação para que vocês entendam, tá? Eu quero você junto com a gente, lucrando, aprendendo e entendendo dia a dia. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Sim!